Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ensine ao nosso coração um pouquinho mais essa noite sobre isso, sobre o fato de que o Senhor é rei sobre tudo em nós. E que quando nos encontramos com o Senhor e passamos a seguir o Senhor, nós deixamos de ter uma vida, e deixamos de ter posses, e deixamos de ter sonhos, e deixamos de ter projetos, e tudo isso passou a estar sob o reinado do Senhor. E que parece muito estranho isso tudo, Deus, porque a gente continua sonhando e vivendo e fazendo coisas, porque essa é a coisa fantástica de viver com o Senhor. O Senhor dá vida de verdade a tudo isso que a gente falou. Então ensina a gente um pouco mais essa noite a viver adequadamente sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Ensina um pouco mais a gente a submeter, Senhor, ao Senhor tudo em nossa vida. Jesus, é o nosso pedido, a nossa oração, e é no seu nome mesmo que a gente fala com o Senhor. Amém. Gente, a gente está falando esse mês, o tema da série desse mês é isso, né? Pecados aceitáveis. E a gente está lidando com alguns desses comportamentos que a gente aparentemente não se incomoda tanto, não é tão estranho, né? Eu tinha planejado falar sobre algo que foi muito constrangedor para mim, inclusive hoje à noite, né? Eu sou bastante atrasado, muito mesmo, né? E é interessante como quando eu conto, eu tenho muitas histórias de atraso, muitas mesmo. E quando eu conto essas histórias às vezes para as pessoas, como é engraçado ouvir essas histórias, né? E o fato da gente rir tão facilmente, porque de fato tem muitos aspectos engraçados em muitas dessas histórias minhas, isso evidencia que realmente esse pecado é meio aceitável mesmo, né? A gente pode achar graça dele com mais facilidade, o atraso, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema, sobre um assunto, que eu acho que dos 4 que nós vamos tratar aqui, talvez ele seja o que a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de perceber ele como pecado mesmo, né? A gente vai falar sobre a zoeira, sobre a brincadeira. Sabe essa coisa de zoar a outra pessoa, de brincar com a outra pessoa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E é doido mesmo porque isso é uma característica do brasileiro. A gente, e de outros povos também, nós somos alegres, festeiros, muito brincalhões uns com os outros. Aqui em Curitiba isso talvez seja um pouco menos, fique menos evidente, mas lá no Rio de Janeiro vocês não têm ideia de como isso é uma verdade do ser carioca. Você nasce zoando e sendo zoado, né? E se você não tem essa habilidade, creia, você vai sofrer muito durante a sua vida, né? Eu lidei um bocado com isso aí durante a infância e adolescência, e infelizmente não tinha muitas habilidades, então eu sofri mais do que fiz as pessoas sofrerem, mas é isso, né? O Nordeste também é muito característico, isso, o Norte é muito característico, isso, a brincadeira, a zoeira. E é isso, a gente percebe isso como uma característica cultural, e essa característica cultural torna o assunto um pouco difícil de lidar, porque parece que você está um pouco meio sendo, como na semana passada, em algum momento o André falou, chato. Você está querendo tornar a vida um pouquinho mais chata, menos engraçada, menos alegre, né? Mas e a Bíblia, novamente, não tem um texto específico, apesar de ter um provérbio muito interessante que fala sobre isso, a gente vai ler ele durante a nossa conversa aqui, mas ela não tem um texto especificamente dizendo zoar é pecado. Zoeira é pecado. Não tem isso, não tem esse texto. Entretanto, alguns princípios ensinam a gente sobre esse assunto, ou como lidar adequadamente com esse assunto, ou com esse aspecto da nossa vida. E o primeiro princípio desses, e esse princípio deve necessariamente permear toda a nossa conversa, ou seja, tudo que nós formos falar a partir daqui deve estar sob a sombra desse princípio. E que princípio é esse? O fato de que Deus é alegre. Isso mesmo, Deus é extremamente alegre, né? Um comediante, o livro que a gente está usando como base, que deu ideia para a gente dessa série, né, do Iago Martins, que tem exatamente o mesmo nome, né, Pecados Aceitáveis, ele cita um comediante falando sobre os limites da brincadeira, os limites do humor, né, num programa de televisão. E esse comediante falou assim, olha, nenhuma religião aceita o riso. Entretanto, essa é uma inverdade total sobre o cristianismo.
a grande realidade é que os cristãos são chamados à alegria, a uma vida alegre. Os cristãos são chamados à felicidade, a uma vida feliz. É fato também que a vida cristã traz em si algumas coisas que deixam a gente tanto preocupados quanto às vezes até consternados. A gente olha, por exemplo, para o mundo em que a gente vive, para o lugar onde a gente trabalha, para a realidade cultural em que nós estamos vivendo, e a gente percebe que tudo isso caminha e tem comportamentos que parecem evidenciar uma coisa: nada disso caminha para dar mais glória a Deus. Toda essa realidade à nossa volta, a cultura, a sociedade, aparentemente parece às vezes intensamente caminhar apressadamente para distante de um comportamento que glorifica a Deus. E isso, para aqueles que se encontraram com Cristo, causa um cado de preocupação e de incômodo. Entretanto, ao mesmo tempo que essa preocupação existe também o fato, é equilibrada necessariamente pelo fato de que a missão de alcançar e redimir aqueles que vão ser encontrados é de Cristo. E que se nós estamos preocupados com o mundo à nossa volta e com a sociedade, o que significa que nós estamos preocupados com a missão, nós devemos nos lembrar que essa missão não é nossa, é de Cristo. É Cristo quem está fazendo e chamando para si um povo. Ela se torna nossa quando, apaixonados por Ele, porque nos encontramos com Ele, queremos segui-lo no que Ele está fazendo no mundo. Entretanto, é Cristo que está fazendo, nós nos descansamos e nos alegramos nessa realidade. Outra coisa que preocupa também é quando a gente olha para, ao invés de olhar para fora, a gente olha para dentro da gente mesmo. E a gente percebe que há muitas coisas que precisam ser transformadas na caminhada com Cristo. A nossa semana, às vezes, traz alguns acontecimentos, pecados, comportamentos nossos que evidenciam que a gente está muito aquém de nos parecermos com Jesus Cristo de Nazaré. E isso traz sim preocupação. Por quê? Porque aqueles que se encontraram com Cristo amam a Cristo e querem se parecer com Cristo. E aí você olha para isso e pensa, puxa, é um motivo de preocupação. Entretanto, isso também é equilibrado e é motivo de alegria o fato de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Você descansa nessa realidade. E essa fala bíblica, esse verso bíblico, nem de longe, gera em nós um comportamento de tipo, não, tudo bem, se é Jesus Cristo que vai terminar a boa obra, eu vou descansar e ficar de boa aqui. Não. Os cristãos, eles são chamados a caminharem efetivamente naquilo que produz Jesus nele, nas ações que produzem Jesus nele. Né? A gente faz isso, a gente caminha nisso, só que a gente descansa no fato de que, apesar das nossas inconsistências, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas inabilidades, Jesus Cristo terminará a boa obra. E essas duas coisas, entre tantas outras coisas, ao invés de que são pertinentes à vida cristã, não nos trazem peso ao coração, mas descansam no fato de que Jesus Cristo é quem é e realizará o que Ele disse que irá fazer. Por fim, nós devemos nos lembrar de que a religião cristã ou o cristianismo, essa proposta de caminhada olhando para Jesus, ela é uma proposta de caminhada feliz porque Deus é extremamente alegre. Isso foi muito reconhecido pelos salmistas. Os salmos são cravados de citações e lembranças para a gente da alegria de viver com Deus. Salmo 4,7 diz o seguinte: enchei-se o meu coração de alegria maior do que aqueles que têm fartura de vinho em pão. Salmo 5,11 diz o seguinte: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a sua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Salmo 9,2, em ti quero alegrar-me e exultar-me, e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Salmo 13, eu acho que ficaria todos os salmos aqui citando versos e versos e versos dos salmistas, lembrando ou evidenciando a percepção de que Deus é alegre. E além de ser alegre, Ele comunica alegria àqueles com quem Ele se encontra. Salmos 13,5, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Por fim, Salmo 16, e são 150 salmos, eu estou só no 16, a gente vai parar no 16. Mas vejam, essa é a realidade dos salmos. Tu
farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eterno prazer à sua presença. Deus é alegre. Deus é alegre. Isso fica evidente, além do reconhecimento dos salmistas, no próprio fato de que Deus, ele tira um capítulo da lei para falar, para instituir festas. 3 delas podem ser citadas e conhecidas entre nós aqui. A festa da Páscoa, ou dos pães asmos, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. Algumas dessas festas tinham momentos, eram parecidas com momentos solenes, cultos, que tinham louvores e reconhecimento de quem Deus era, alegria nessa realidade. Outras festas eram, é meio errado falar isso, porque os cultos são festas, mas outras festas são muito mais próximas do que a gente chama de festa. Havia louvor a Deus, alegria, cântico, vinho, dança. Algumas delas duravam dias. Deus é festeiro. E parece esquisito, né? Porque o nosso cristianismo talvez tenha mostrado um Deus muito sisudo e carrancudo. Mas eu não sei para vocês, algumas coisas que a Bíblia traz para os nossos olhos, e algumas semanas estudando para uma conversa aqui entre nós, alguma coisa mudou sobre essa relação de Deus, alegria e festa. Deus é alegre demais, gente. Festeiro demais. Os israelitas deveriam comemorar essas festas, e essas festas deveriam ser comemoradas, entre outras coisas, para expressar essa característica de Deus. O Senhor a quem eles serviam e acompanhavam é feliz, é alegre. Essa é uma característica do próprio Cristo também. Hebreus 1:9 diz o seguinte, a Escritura falando sobre Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. É interessante que o fundamento da alegria aqui, ou do porquê Deus fez isso, é o fato de que Cristo amou, e de fato amou a alegria e odiou a iniquidade, né, que é uma vida sem lei, como se não houvesse lei, como se não houvesse uma forma de viver adequada. Esse é o fundamento do porquê Deus produz alegria em nós, ou essa motivação, parte da motivação que aconteceu com Cristo. É uma boa dica, a gente não vai falar sobre isso, mas é uma boa dica de como procurar alegria. Ame a justiça, aborreça a iniquidade. De fato, a vida parece evidenciar o contrário. Entretanto, não porque eu estou falando, mas porque a Escritura diz: amar a justiça e aborrecer a iniquidade prover alegria de fato para a sua e para a minha vida. Isaías 61:3 diz o seguinte, também falando sobre a obra de Jesus. E sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Para ficar claro para a gente que a Bíblia diz que a alegria é uma característica divina. É uma característica de Deus. E graças a Deus por isso. Porque pensa num troço que é importante para a minha vida. Oh, Jesus, graças a Deus, esse negócio de alegria. O pessoal que vem aqui na minha roda, na roda da terça-feira aqui, a gente vez por outra conversa, brinca, ri um monte, e aí acaba a comida, a gente vai orar. E não poucas vezes a gente agradece ao Senhor pelas risadas e pela brincadeira, porque elas são evidência da presença de Jesus Cristo no nosso meio. Elas são a presença de que Jesus estava ali, e nosso coração cheio de muita alegria, porque Jesus evidenciou a sua presença por meio da alegria. Salmo 61:3, e por Jesus Cristo fará o seguinte, colocará sobre Sião, sobre os que choram em Sião, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
C.S. Lewis, alguns conhecem bastante ele aqui, um pensador cristão que não gostava muito de ser chamado, ele não se chamava de teólogo. Olha o que ele fala sobre o que ele resolveu, ou como ele resolveu viver a vida cristã dele. Resolvi não apenas refrear um ar de antipatia, mau humor e ira nas conversas, mas também, olha o verbo que ele usa, exibir. Mas assim, demonstrar, deixar claro para as pessoas um ar de amor, alegria e benignidade. Por fim, esse sim, um teólogo, John Piper. A mensagem inteira do John Piper, ela tem uma linha central, um fio que liga ela, que é a plena satisfação em Deus. E aí o John Piper afirma o seguinte, olha, todo cristão, ele deve ser um hedonista. E o que é ser um hedonista? Alguém que busca alegria e felicidade a todo custo. Isso parece meio esquisito, porque o nosso mundo é um mundo muito hedonista. O mundo em que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos é muito hedonista. Busca o tempo todo alegria, paz e satisfação e prazer em tudo quanto é lugar. Contudo, a afirmação do Piper é o seguinte, o cristão deve ser um hedonista, ele propõe o hedonismo cristão. Por que isso? Porque aquele que se encontra com Cristo buscará alegria, satisfação, felicidade no único lugar da existência que de fato pode dar alegria, satisfação e felicidade, em Deus. E aí, uma frase que é parte do pensamento do Piper é a seguinte, é pecado não ser feliz. Não ser feliz é pecado. Entretanto, o riso é coisa séria. E isso não tira o fato que a gente pode rir bastante. Entretanto, é coisa séria. Um autor, tem uma frase de um autor muito legal, e eu queria que vocês... eu vou ler bem devagar para a gente prestar atenção no que ele diz. Não acredito, não salvou. Bom... não salvou aqui, mas eu lembro o contexto. Ele fala o seguinte, olha, me diga do que você ri, por que você ri, com quem você ri, me diga contra o que você ri, fala para mim sobre o que você ri, e eu direi quem você é. É interessante isso porque é bem difícil que a gente pense que o nosso sorriso, as nossas gargalhadas, a nossa brincadeira, é difícil a gente pensar que essa realidade pode dizer quem a gente é. Mas de fato, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o seu sorriso diz sobre você? Aquele sorriso que você dá com seus amigos quando as pessoas da igreja e a sua esposa não estão te vendo? Aquilo do que você sorri com as pessoas que não sabem que você é da igreja e é crente? O que as piadas que as pessoas contam e te fazem rir falam sobre você quando ninguém que de fato pode te julgar, né? Porque essa é a nossa preocupação. Nossa, daqui eu não posso rir porque o outro vai achar o que de mim? Mas quando ninguém está vendo, do que você ri e o que esse sorriso fala sobre você. A primeira vez que a Bíblia fala sobre sorriso, e olha só que interessante, por isso, sorriso é uma coisa séria demais para a Escritura. A primeira coisa que o sorriso aparece na Bíblia é quando Deus aparece para Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, você vai ter um filho. E aí o que a Escritura diz? Gênesis 18, 12 a 15. Por isso, porque Sara ouviu o que Deus falou para Abraão, então Deus tinha aparecido lá numa forma de homem, que é uma teofania, e estava conversando com Abraão mesmo. Aí Sara ouviu isso, e aí diz o seguinte, por isso, porque ela ouviu isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, eu e meu senhor, né, Abraão, já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho? Mas o Senhor, aqui Deus, disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que já sou idosa? Aí o Senhor continua falando, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, Deus continua, voltarei a você e a Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Que doido, né? O riso foi meio que questionado aqui nesse acontecimento. E por quê? Porque, ao que parece,
O riso de Sara falava alguma coisa sobre ela. Falava alguma coisa sobre como ela se relacionava com crer ou não, ou olha, ela está rindo porque ela duvida. O que o seu sorriso fala sobre você? É uma coisa complicada essa pergunta, e é uma coisa complicada a gente continuar esse assunto, sabe por quê? Porque muito do que a gente continuar falando a partir daqui pode parecer e descampar para um legalismo mesmo. Olha, isso pode rir, disso não pode rir, disso pode rir. E aí eu vou dizer para vocês, quem é o homem que pode virar para outro homem e dizer o que alguém pode ou não fazer? Nenhum homem aqui em cima desse lugar ou em qualquer outro lugar poderia dizer para vocês sobre o que ou não rir. De novo, falando um pouquinho da minha vida, o tanto de brincadeira que eu faço nesse trem dessa vida não tem, é bem interessante. Eu tenho amigos no trabalho que a gente se encontra e a primeira coisa que a gente faz é brincar um com o outro. Quem é alguém para falar o que ou não, mas existem princípios que podem nortear a nossa reflexão sobre esse assunto. E o primeiro deles é o seguinte, vocês já pensaram como é estranho a gente rir do pecado? É estranho a gente rir do pecado, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu e o André, a gente resolve abrir uma empresa. E aí a gente começa a trabalhar, a caminhar e tal. É difícil disso acontecer porque eu sou bem pouco empreendedor. O André é mais empreendedor, mas nosso mundo aqui é assim que vai ser. E aí no meio desse caminho, eu bem maldoso e cretino, eu faço tantas coisas erradas, eu encano tanto o André, e eu roubo tanto a empresa que a empresa inclusive fale. Fica evidente o que eu fiz. Depois de algum tempo eu chego para o André e peço que ele me perdoe, arrependido, né? Ou pelo menos aparentemente arrependido. O André, pela graça de Deus, apesar da ofensa, da tristeza, da expectativa quebrada de alguém tê-lo enganado dessa forma, me perdoa. Não poucos dias depois, o André me encontra aqui na igreja, contando esse caos para alguém e falando, poxa, ainda bem que o André me perdoou, mas logo depois disso, rindo às graças, porque era tão engraçado que ele tenha confiado tão facilmente em alguém e quase que afirmando que, puxa vida, né, bobo desse jeito, tinha que ser enganado mesmo. Esquisito, né? Maldoso demais, né? Qualquer ofensa que eu tivesse cometido contra o André, das piores que a gente pudesse imaginar aqui, é muito pequena diante do mais simples pecado que a gente possa cometer diante de Deus. E, sinceramente, essa é a realidade central dessa série. A forma como nós nos relacionamos com o pecado. A grande verdade é que se existe de fato, para mim e para você, em algum lugar da nossa vida ou na nossa mente, pecados que são realmente aceitáveis, olha, nenhuma série ou milhares de séries irão mudar essa realidade. A grande verdade é que ou a gente percebe que foi por causa do que o Rodrigo fez hoje, ontem e antes de ontem, dos mais simples pecados aos mais grotescos que vocês podem imaginar, que as mãos de Jesus Cristo de Nazaré foram colocadas naquele madeiro. Os pregos foram colocados nos pés dele por causa dos meus atrasos. É por causa da minha inadequação ao brincar com pessoas que Jesus Cristo teve uma coroa de espinhos na sua cabeça. E aí quando a gente começa a se relacionar adequadamente com o pecado, aí sim é possível que a gente algo mude em nosso coração com relação ao que a gente está falando. Entretanto, se há pecados aceitáveis, podem não ser esses, às vezes até outros, que não são socialmente aceitáveis, mas que a gente faz e esconde de todo mundo. Não tem nada que mude isso, a não ser o próprio Cristo, revelando para a gente as mãos dele. Pecado é coisa séria. E pecado não tem graça. Ou não deveria ter. Ou não é esquisito que a gente chame
Ficou claro esse raciocínio? Não é esquisito que a gente chame Jesus de amigo. E a gente ria das coisas que o fizeram morrer em nosso lugar, que fizeram com que ele fosse chicoteado, chibateado, cuspido, pregado naquele madeiro, levantado naquele madeiro, e sobre todas as coisas, e a pior ou mais séria e grave de todas as coisas, a ira dele a ira de Deus sobre ele fosse colocada. E a gente ria dessas coisas. E aí, assim, olha, novamente, não tem aqui você pode rir disso e você não pode rir disso. Tem aqui a gente está falando do seu amigo. É sobre o seu amigo que a gente está falando. É sobre coisas que ofendem o seu amigo que a gente está falando. A pergunta para o seu e para o meu coração é como nós vamos nos relacionar com isso. E aí, só se o pecado de fato é grave, a gente vai nos relacionar adequadamente com isso. A gente precisa perceber que essa é a realidade da nossa cultura. O humor da nossa cultura é permeado pelo pecado. A gente precisa perceber que alguém, eu acho que os mais jovens aqui têm mais costume de acessar ou ver, talvez sigam e talvez até tenham ido, e é isso, tem um acesso aos shows de stand-up. E não sei, assim, há um tempo atrás, e aí a idade vai ficando revelada, né? Algumas décadas atrás, os assuntos que se fala, alguns assuntos eram, como é que fala? O rosto ficava vermelho ao se falar sobre eles, né? As décadas foram passando e as coisas foram ficando mais claras e explícitas, e cada vez mais explícitas. E aí, o que antigamente era motivo de extremo constrangimento se falar, hoje em dia, você passa do limite disso para ter graça uma piada. A grande questão é essa. O humor é permeado por essa realidade. Como nos relacionaremos com isso, aí é norteado pela nossa relação de amor com o nosso amigo. Com o nosso amigo. Outra coisa sobre o que é importante falar ou pensar nesse assunto é sobre o fato de que as brincadeiras e zoeiras não poucas vezes escondem ou guardam ofensas contra outras pessoas. Novamente, a gente está num terreno, num lugar difícil de lidar. Porque para quem zoa e brinca bastante, pronto, lá vem alguém falar que eu tenho que ficar com a cara fechada e não fazer brincadeira, porque é assim que é a vida. E novamente eu lembro, olha, ainda bem que não tem alguém aqui do meu trabalho, o pessoal está falando assim, Rodrigo, tá maluco, né? Não é o Rodrigo que a gente conhece. Mas, em contrapartida, tem o discurso da geração mimimi, que é hipersensível e nada aguenta nenhuma conversa, nenhuma brincadeira, nenhuma estímulo. E é terrível isso. Veja como os assuntos, olha, veja como falar sobre algumas coisas é difícil. Difícil mesmo. Quem somos nós? Quem sou eu para julgar o que é sensível para alguém? E chamar essa coisa de mimimi. Olha que terrível, né? Em contrapartida, nós que somos dos anos 90, ali, 80, percebemos que há a sensação que dá de uma hipersensibilidade. E a gente fica no meio dessa dificuldade inteira. E aí o que eu quero lembrar para o nosso coração, para os brincalhões, né? É que o desejo da alegria não te dá direito a zoar e a brincar com alguém. Não te dá esse direito. E eu falo isso por uma vida vivida assim. Não, então eu não posso mais brincar com você, né? É o que eu ouvi durante toda a minha vida. Então eu não posso mais, e aí para ser aceito, várias vezes eu não resisti às brincadeiras. Várias vezes eu me vi na situação de aceitar alguns excessos. Veja que terrível que é, né? Uma criança e um adolescente. Bom, a conversa aqui está sendo falada, tem alguns adolescentes aqui que estão lidando com essa realidade, então tem a mente deles formada nessa realidade, está sendo formada aí, mas a maioria é adulta, né? Que já lidou com isso, já sabe talvez como se esquivar dessas situações e como resolver essas situações. A lembrança para a gente, e aí eu continuo falando com aqueles que gostam bastante de brincar,
é que nós estamos ensinando a eles com o nosso comportamento. E aí, conversando com alguém sobre isso essa semana, essa pessoa fala assim para mim, olha, a minha casa é uma casa de muita brincadeira. Eu acho muito legal isso. Eu, de fato, conheço um pouco essa casa e é uma casa extremamente legal. Algumas coisas que eu vi lá acontecerem de muita alegria e brincadeira. Mas eu ensino para os meus filhos que aquela brincadeira deve acontecer em casa, comigo, entre eles. Por quê? Porque eles me respeitam e eu os respeito. Eu ensino para eles que brincadeiras daquele tipo, e algumas brincadeiras, não devem ser feitas com outras pessoas, porque a gente não sabe, eles não sabem se alguma brincadeira dessa vai ofender aquelas pessoas. É isso. Há um equilíbrio na caminhada. Não uma restrição, mas um equilíbrio na caminhada. Lembre, pai, mãe, o que você faz, ensina para o seu filho. As brincadeiras, elas escondem um ar de superioridade daquele que brinca, um ar de orgulho, né? Outras vezes para esconder a própria fraqueza da pessoa que ela brinca e zoa e aponta no outro os defeitos e as dificuldades, né? Por fim, não poucas vezes elas carregam muita maldade e falta de empatia. Eu quero ler 2 outros textos com vocês que tem um bocado disso que a gente acabou de falar. Lucas, capítulo 22. Os homens que detinham Jesus zombavam dele. Davam-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os seus olhos, diziam: profetiza, quem te bateu? Fala para nós. Mateus 27, do 27 ao 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele uma tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E se ajoelharam diante dele, zombando, dizendo: salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram um caniço e bateram na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Eu quero lembrar para você, não sei se tem alguém aqui assim, não conheço a história de todo mundo mesmo, mas se tem alguém que, como eu, né, pensa num assunto que quando o André falou para a gente conversar aqui essa noite, eu sabia que era esse assunto, eu falei, nossa, pensa num assunto sensível. Eu quero lembrar para você que se você passou por isso, se a sua vida foi uma vida de quem lidou com muita gente em volta, mais fortes, mais habilidosos, te escarnecendo, te humilhando, eu quero lembrar para você que Jesus Cristo de Nazaré sabe o que é lidar com isso. Eu quero lembrar para você que o seu Senhor, Ele conhece o que é estar entre homens que o escarneceram por quem Ele era, por causa das características físicas dele. Eu quero lembrar para você que Jesus ele lidou com a realidade de alguém zombar dele, por causa de características que ele tinha. E mesmo falando verdade sobre ele, zombaram dele. Eu quero te lembrar que Jesus Cristo foi zoado e zombado e escarnecido para que você tivesse uma identidade. E que não mais as vozes das pessoas ao seu redor fossem aquilo que fala sobre você, mas a voz do próprio Deus dizendo para você quem você é. Um filho amado de Deus. Um filho amado de Deus. Eu quero lembrar para você que junto com essa declaração de quem você Jesus te chama de amigo, e ele é um amigo massa. Jesus nunca vai rir de você. Talvez ele até ria, mas ele vai estar brincando contigo. E eu
nessa minha cabeça, o pessoal da minha roda conhece mais essas falas, nessa minha cabeça meio maluca, e de fato é real que Jesus está no quarto comigo ou na rua andando comigo, se eu tropeço é fácil para mim imaginar que Jesus em alguma medida está rindo comigo e de mim nessa situação, mas nunca para humilhar o Rodrigo. Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, e isso fez dele o seu melhor amigo. E as suas habilidades, as suas boas características são reafirmadas por Jesus. Assim como os seus defeitos, foi por isso que ele morreu lá, para que eles fossem redimidos. Eu quero lembrar para você, que é o brincalhão da história, que não há argumentos para te convencer da seriedade disso. Eu prometo que eu tentei. Eu prometo mesmo que eu fiquei um bom tempo pensando, mas como eu vou falar para alguém? Porque, como eu falei, alguém que lidou a vida inteira com isso, sabe que não tem argumentos. Sabe que é assim, algumas coisas parecem que são assim mesmo. E eu não tenho o que falar para você para que mude o seu coração. A não ser o fato de que se empatia com alguém não te motiva a mudar, se o fato de que aquela pessoa a quem você zoa e brinca a imagem, carrega a imagem do próprio Deus, e isso não te motiva a refrear esse comportamento, eu quero lembrar você que o Cristo que morreu na cruz foi muito escarnecido por homens antes de morrer por você. E esse é o único argumento suficiente e possível. Jesus é o Senhor de sua vida. E isso é verdade. Se isso é verdade na sua vida, você submete também esse aspecto da vida a Cristo. Ou deveria submeter. Por fim, gente, eu quero ler uma frase do Tozer. A.W. Tozer, um teólogo bastante importante. Poucas coisas são tão benéficas para a vida cristã, diz o Tozer, quanto um agradável senso de humor. Poucas coisas são tão benéficas e poucas coisas são tão mortais quanto um senso de humor desenfreado. Que o Senhor nos ajude a sermos muito, muito alegres, mas que a nossa alegria gere vida, sorriso mesmo, para aqueles que estão ao nosso redor, e não morte e dor. Vamos orar? Amado Senhor, Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por causa da sua alegria. Eu quero agradecer ao Senhor, Jesus, porque ser amigo do Senhor faz tanta diferença para uma vida que lida com as dificuldades do mundo. Eu quero agradecer ao Senhor porque ser amigo do Senhor é isso. É ter um excelente amigo. É ter uma voz sempre importante, falando para a gente quem a gente é, sem desconsiderar os meus defeitos, os defeitos das pessoas que estão aqui. O Senhor não é desses que passa a mão na cabeça. Não, Jesus, não é isso. Mas é fantástico viver com o Senhor e saber que da sua voz, desse amigo que é o Senhor, eu nunca vou ouvir uma palavra que me humilhe. Eu nunca vou ouvir uma palavra que entristeça o meu coração ou que quebre a minha alegria diante de alguma coisa muito legal que eu esteja contando e por uma zoação isso seja destruído por uma brincadeira. Senhor, é fantástico ter o Senhor como amigo. E eu quero pedir ao Senhor sobre todas as coisas essa noite, que cada um de nós aqui saia com essa verdade, essa realidade. Somos amigos do Senhor e com o Senhor está sempre tudo bem. Há muita alegria com o Senhor, há muito riso com o Senhor, mas está sempre tudo bem. A gente pode ficar muito à vontade com o Senhor. Essa é uma coisa boa demais da relação contigo. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor comunique ao nosso coração e às pessoas ao nosso redor essa alegria do Senhor sempre, Jesus. Nem de longe essa conversa aqui hoje foi para restringir a alegria. Nem de longe o Senhor nos livre de uma vida triste, de verdade. Nos ajuda a mostrar para as pessoas ao nosso redor a alegria do Senhor a quem nós servimos e atrás de quem nós caminhamos. Ajuda a gente a viver assim. Esse é o meu pedido. E ajuda a gente, Senhor amado, a
a sorrir e a brincar de forma adequada. Esse é meu pedido. Ajuda a gente a ser coerente com a nossa declaração de amor ao Senhor essa noite. De forma adequada. A gente ama o Senhor. E também o nosso sorriso, a gente quer que seja um louvor e uma exaltação ao Senhor. De verdade, Jesus. A gente ora no seu nome mesmo. Amém. Uma exaltação ao Senhor.
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus ombros rebate e meus direitos dou. Orgulho vou